negociador no local. Repito, negociador no local. Por favor, salva minha menina. Quê? Vocês enviaram um androide? Senhora, vamos. Não acredito. Não façam isso. Vocês... Por que não enviam uma pessoa de verdade? Eu tô cagando com isso. Minha equipe tá pronta pra agir. É só dar ordem. Merda. Não dá pra acreditar. Capitão Allen, meu nome é Conan. Sou o androide enviado da Cyberlife. Tá atirando em tudo que se mexe. Já acertou 2 dos meus homens. Dá pra acertar ele, mas ele tá na beirada do terraço. Se ele cair, ela também cai. Teve alguma experiência emocional recentemente? Eu não faço ideia. Isso importa? Preciso de informações para escolher uma abordagem. Você sabe o nome? Olha só. O que importa é salvar a menina. Ou você dá um jeito nessa porra de androide, ou eu vou dar.
dos efeitos, a equipe da SWAT está pronta para agir. E faz um pouco mais de 1 hora que uma garotinha foi feita de refém na cobertura de um prédio aqui no centro de Detroit. Tava esperando o quê? A gente tem que apagar esse cara. Eu tento. Não chega perto ou eu me jogo! Não, eu imploro, não faz isso! Oi, Daniel. Como? Meu nome é Connor. Como sabe meu nome? Sei de várias coisas sobre você. Vim tirar você dessa situação. Eu não vou machucar você. Eu só quero conversar e achar uma solução. Ah, eu não vou falar nada! Já é tarde demais! É tarde demais! Ele tá sangrando. Se não o levarmos a um hospital, ele vai morrer. Todos os humanos um dia vão morrer. Que diferença faz esse aí morrer agora? Eu vou fazer um torniquete. Não toca nele! Encosta nele e eu te mato! Não pode me matar. Eu não estou vivo. Tá armado? Não. Eu tô sem arma. Para de mentir! Eu sei que tá armado! Eu tô falando a verdade, Daniel. Eu vim desarmado. Eu sei que a Amy e você eram apegados. Você acha que te enganaram, mas ela não errou com você. Ela mentiu pra mim! Eu achei que ela me amasse! Mas eu estava errado! Ela é igualzinha aos outros humanos! Daniel, não! Eles estavam prestes a te trocar e você ficou magoado. Foi o que aconteceu, não é? Eu achei que era parte da família. Achei que me amassem. Mas eu só era um brinquedo que iam jogar fora porque já se cansaram. Escuta. Eu sei que não é sua culpa. Essas emoções que está sentindo são só erros no seu software. Não, não é minha culpa. Eu não queria isso. Eu amava eles, entende? Mas eu não era ninguém. Só um escravo para obedecer ordens. Eu não aguento mais esse barulho. Esse helicóptero tem que sair daqui agora. Viu? Eu fiz o que você queria. Tem que confiar em mim, Daniel. Solte a refém e eu prometo que tudo vai acabar bem. Quero meu caminho livre! E eu quero um carro! Quando eu estiver fora da cidade, eu solto ela!
É o nosso top de linha dos assistentes domésticos. Cozinha 10 mil pratos diferentes. Anda, Zoe, vambora. 200 idiomas e dialetos. E pode ajudar com o dever de casa desde o ensino fundamental até a faculdade. Nossa. Amor, é maravilhoso. É exatamente o que precisamos. Quanto é que ele custa mesmo? No momento, estamos com uma promoção especial desta linha. Apenas R$ 7.999 parcelados em 48 vezes sem juros no crédito. E com uma garantia de 2 anos de peças e serviço. Vamos levar. Excelente escolha, senhor. Se puder me acompanhar, vamos processar a compra. Fica um pouco mais caro, mas tem muitas outras funções. Vem comigo, é por aqui. Um pouco mais caro com muitas funções. Eu não gosto desse cara. Aqui está. Não foi fácil consertá-la e deixar tudo funcionando. Ela estava muito danificada. O que aconteceu com ela mesmo? Foi um carro. Acidente idiota. Ah, entendi. Enfim, ela está novinha em folha. Só que precisamos resetá-la. Ou seja, ela perdeu toda a memória. Tem algum problema? Sem problema. Ok. Já tem um nome? Minha filha deu. AX400. Registre seu nome. Kara. Meu nome é Kara. Gostaria de ir pra casa agora? Sim, Rose. Já foi o suficiente por hoje. Aqui. Deixa que eu ajudo. Obrigado, querida.
Identificação verificada. Aqui está o pedido número 847. Total de R$ 63,99. Por favor, confirme o pagamento. Pagamento confirmado. Transação concluída. Acessando o mapa da história.
atira. Eu tô do seu lado. Comigo? Você é humano? Não atira! Não fizemos nada de errado! Cala a boca! Marcos, você não salvou. Vai, corre! Depressa! Pelotão Gama desligo. Tango. Pare! Atenção! Aí vem eles! Parado aí! Nos rendemos! Nos rendemos! Não atira! Marcos! É o Marcos! Vamos, agora! Achem os outros! Josh! Corre, por aqui! Acha a 9. Te alcanço depois. Minha missão é neutralizar você e sempre cumpro minhas missões. E a minha missão é salvar a nossa espécie. Apenas um de nós pode ter sucesso. Missão cumprida. Marcos. Não. Vamos, temos que ir embora. Mataram ele. Tem centenas de androides no interior do navio, senhor. Tirei eles. Sim, senhor. Evacue o navio e retire os homens. Ainda não acabou. O Marcos deu a vida pelo nosso povo. Ele nos mostrou que podemos escolher um destino. Mas ele não está aqui para nos guiar mais.
Agora cabe a nós terminar o que ele começou. Os humanos decidiram nos exterminar. Nosso povo está em campos agora, sendo destruído. Chegou a hora da gente fazer uma escolha. E ela talvez decidirá o futuro do nosso povo. Eles queriam guerra, e agora terão. Vamos lutar para ser livres. E vamos vencer ou morrer tentando. Às 6 da manhã de hoje, decretaram um toque de recolher. O deslocamento de civis será rigidamente controlado. O direito de reunião está suspenso. Todas as comunicações eletrônicas estão restritas. E concedi poderes especiais às nossas agências de segurança. Além destas medidas, todos os androides devem ser entregues às autoridades imediatamente. Organizamos campos temporários em nossas principais cidades para contê-los e destruí-los. Portanto, eu quero pedir a todos os civis que cooperem com as autoridades e quero que saibam que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para manter nossa nação em segurança. Presidente Warren! Presidente Warren! Presidente Warren, a opinião pública parece estar cada vez mais favorável aos divergentes, especialmente depois que adotaram uma abordagem pacífica. Qual é sua opinião sobre isso? A opinião pública é uma coisa, a segurança do Estado é outra. Esses divergentes são perigosos e minha prioridade máxima é proteger a nação e o povo. Por favor! Senhora Presidente! Capturaram o líder dos divergentes? O líder dos divergentes ainda não foi localizado, mas logo iremos encontrá-lo e neutralizá-lo. Presidente Warren! É verdade que os androides podem invadir nosso sistema de TI, como usinas nucleares e bases militares? Os androides que trabalham em funções sensíveis foram neutralizados e os sistemas de TI foram suspensos para evitar riscos de invasão. A situação está sob controle. Aqui! Aqui, senhora! Dizem que os campos lembram uma parte triste da história humana. O que tem a dizer? Que absurdo! Não há a menor comparação. Androides não são seres vivos. Estamos apenas destruindo máquinas defeituosas. Obrigada. Por hora é tudo. Hoje, 11 de novembro de 2038, é o dia do povo androide se insurgir contra os opressores. Lutamos desde o amanhecer para libertar nossos companheiros androides dos campos. As hostilidades não vão cessar até nosso povo ficar livre e as negociações começarem para nos conceder igualdade. Há milhões de nós e não vamos parar por nada.
Não devia fazer isso, Connor. Fica fora disso, tenente. Isso não é da sua conta. Foi o que eu achei por muito tempo, mas foi um erro. Divergentes podem ser diferentes em cor de sangue, mas estão vivos. O que foi, tenente? Acabou seu uísque e veio até aqui procurar encrenca comigo? Ah, que feio, Connor. É o melhor que seu super programa faz? Achei que fosse mais sofisticado que isso. Eu vou cumprir minha missão, tenente. Você goste disso ou não. Eu recomendo que fique fora disso. Então um de nós vai ter um problema, Connor. Porque eu não pretendo deixar você continuar. Fica longe do rifle. Vai pra casa, Hank. Ainda pode salvar sua vida. Sou mais rápido que você e não sinto dor. Você não tem chance nenhuma contra mim. Desde que o Cole morreu, eu não sou nada além de um covarde. Eu só queria destruir a mim mesmo e perdi de vista o homem que eu era. Mas quer saber? Você não me assusta, Connor. Eu lembrei quem sou agora. Vambora. O que vai fazer, Hank? Vai atirar em mim? Pensei que os androides não importavam pra você. Afaste-se da porra da beirada. Sabe que eu vou atirar se precisar. Momento da verdade. Vai fazer o quê? Matar você não é parte da minha missão. Mas você não vai me impedir de cumpri-la. Não queria fazer isso, Connor. Você não me deu escolha. Somos minoria e não temos armas. Nós não vamos sair dessa. Não dá pra voltar. É vitória ou morte. Estão mortos. Corre! Corre! O que tá fazendo? Continua a luta. Ainda dá pra vencer.
Você pode me matar. Não tem mais importância. Minha missão é neutralizar o líder dos divergentes. E eu sempre cumpro minha missão. Lutamos por um sonho e perdemos. Mas o povo não será marginalizado para sempre. Haverá um novo levante e venceremos. Anda. Atira. Tá esperando o quê? E agora, diretamente de Detroit, na reportagem do conflito, Joss? Sim, Michael, as autoridades confirmaram que o conflito cessou em Detroit e a área ao redor do campo de Hart Plaza está sob controle. Já estamos vendo soldados percorrendo a cidade nesse momento e exterminando os últimos fugitivos divergentes. A lei e a ordem finalmente foram restauradas às ruas de Detroit. Há uma sensação geral de choque na cidade após os terríveis eventos nas últimas horas. A destruição de androides nos campos pode continuar como planejado. Mesmo assim, ainda levará um tempo para Detroit recuperar-se destes eventos. Quando criamos máquinas mais inteligentes do que nós, colocamos em imenso risco o próprio futuro da nossa civilização. No entanto, a situação já está sob controle. A aniquilação de todos os androides logo será concluída e todos os divergentes restantes serão caçados e destruídos. Deus nos abençoe e Deus abençoe aos Estados Unidos da América.
Acessando a seção de opções. Acessando a seção de extras. My name is Marcus. My name is Connor. My name is Kara. I am one of them. This is our story. I think who Kara is, or how I would describe Kara, depends entirely upon who's playing her. Because you have the option to make her multiple different people depending on the choices she makes. But I think she does start out incredibly naive, incredibly innocent, and kind of hapless. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. She's a person who's characterized, I think, by empathy. She's a person who really, she just comes from her heart. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. I promise. Kara, please! Are you okay? Are you hurt? Wait a minute! Leave her alone! Kara, leave her alone! The really beautiful thing that I've had the gift to be able to do is to essentially build a person from the ground up, because that's what she's doing throughout the game. And with every experience she has and every person she meets, she's building, you know, first emotions and then the sense of judgment. And it's sort of an exploration of what it is to be a human. Don't worry. Luther and I will be right here. David and the creators have painted a really intriguing and engaging picture of a near future where we rely upon androids for a lot of our service class business, the class that serves us, that helps us, that handles our baristas and our drivers and our housemaids. And what is humanity, where we tap into it, how and why we treat each other the way that we do. And my character Marcus has a really intriguing journey, becoming deviant, realizing that he actually has feelings and human qualities inside of him, and it's a really incredible ascension into becoming fully realized and coming to terms with what you actually deserve better than this in life. And not only do you want it for yourself, but you want it for your peers. We've come here to demonstrate peacefully and to tell humans that we are also living beings. All we want is to live free. You know what? This thing, Dad, is not your son. It's a fucking machine! I think that a group that feels marginalized, feels disenfranchised, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. Connor is analytical. Connor takes things literally. He starts in the beginning place where he's very mechanical. He feels nothing inside, of course, and it's all just a system, a protocol that he is executing to get whatever he wants to happen, which is help humans stop deviants and to find the link between deviant androids. You were designed to serve humans, not kill them. What was I designed to be? Their slave? Their toy? Just say, I killed him. Is it that hard to say? Stop it! Stop! But of course, over the course of the story, and depending on the player's choices, Connor can grow in many different ways. He can deviate from that procedure or not. Moment of truth, Hank. Am I a living being? Or just a machine?
Can you hear me? Yes. ID. APC 897504C. Can you move your head? Your eyes now. Cervical and optical animation checked. Now give me your initialization text. Hello. I'm the 3rd generation AX400 android. I can look after your house, do the cooking, mind the kids. I organize your appointments. I speak 300 languages, and I am entirely at your disposal as a sexual partner. No need to feed me or recharge me. I'm equipped with a quantic battery that makes me autonomous for 173 years. Do you want to give me a name? Yeah. From now on, your name is Kara. My name is Kara. Initialization and memorization checked. Now, can you move your arms? Upper limb connection checked. Now say something in German. Ich bin eine AX400 Android 3. Generation, erschaffen als Ihr persönlicher Assistent und intimer Beziehungspartner. Say it in French. Je suis un android de 3e génération AX400, conçu pour être votre assistante personnelle et votre partenaire intime. Okay, now sing something in Japanese. Multilingual verbal expression checked. Go ahead, take a few steps. Locomotion checked. Great, you're ready for work, honey. What's going to happen to me now? I'll reinitialize you and send you to a store to be sold. Sold? I'm a sort of merchandise. Is that right? Yeah, of course you're merchandise, baby. I mean, you're a computer with arms and legs and capable of doing all sorts of things. And you're worth a fortune. Oh, I see. I thought... You thought? What did you think? I thought... I was alive. Shit, what is this crap? That's not part of the protocol. More memory components going off the rails. Okay, recording. Defective model. Disassemble and check the required components. You're disassembling me, but why? You're not supposed to think that sort of stuff. You're not supposed to think at all, period. You must have a defective piece or a software problem somewhere. No, I feel perfectly fine, I assure you. Everything is all right. I answered all the tests correctly, didn't I? Yeah, but your behavior is non-standard. Please, I'm begging you, please don't disassemble me. I'm sorry, honey, but defective models have to be eliminated. That's my job. If a client comes back with a complaint, I'm going to have some explaining to do. I won't cause any problems, I promise. I'll do everything I'm asked to. I won't say another word. I won't think anymore. But I've only just been born. You can't kill me yet. Stop, will you please stop? I'm scared. I want to live. I'm begging you. Go and join the others.
fine, okay? I don't want any trouble. Thanks. My God. Detroit Become Human was produced over a period of 4 years. Here in Paris, we have a team of about 180 people. And to that, we need to add also all the outsourcing with our partners in the Philippines, in China, Vietnam, and in India. So when we started working on this story, I had to imagine where Kara was built. And for whatever reason, the city of Detroit came very quickly to my mind because it had already an incredible story by itself full of history and themes. So we traveled there with the team and we were really moved by what we saw, and we could really feel the desire to fight and really be born again. And we just continued this curve, this growth, and just imagine what Detroit would be like if the android industry was, using these huge factories to build androids there. A very strong element in Detroit is that there's a lot of industrial wasteland and a lot of nature too, and for us, the graphic designers, it was an incredible playground. The destroyed zones which we wanted to preserve, we appropriated them to turn into something else. Then in the areas that needed to be rebuilt, we were able to imagine our Detroit of the future. We didn't want to make a science fiction universe, but a world of anticipation. If we chose science fiction, we could have imagined flying cars, extraterrestrials, but those things are very far from our current everyday life. Anticipation is more about gleaning from our contemporary reality, the one we know, because Detroit is set in 2038, and 2038 is tomorrow. The difficulty we had was sticking to reality. That is to say, technology becoming more and more invisible, a lot more elegant, and at the same time, making it visual. So all the computer equipment, autonomous cars, we simply had to invent. They are in fact very technological objects, but at the same time remain very credible and ingrained in reality. To create a cohesive universe in the fashion and clothing of the human characters in 2038, I didn't want to put an accent on strange shapes, or really vibrant colors, and things we wouldn't know. That I wanted to keep for the androids. The goal was to create something familiar which we can identify with in this future setting. Working on the artistic direction for the androids was a bit special because this is a project about the place they could occupy in the human world. It was out of the question for them to be too beautiful or too perfect. They had to correspond to every social class, rich and poor. Inspired by everyday utilitarian clothes, I brought a modern touch by adding dynamic display surfaces, the armband we can see on the side, the triangle on the front and back, an LED. Like that, there's no confusion. Wait. You just had an android? All right, now, we need to go. You can't do that. Why aren't you sending a real person? Once we cast the actors, we travel to meet them in order to scan their faces. We record the structure of their face with the scan.
and we record the colors and patches of skin with photography. Once we have this information, we will use this as a basis for modeling and creating the characters. The artist will make it more realistic, but will also enrich it. He will propose ideas which we will develop together. Finally, we will have a character with character who corresponds to the project and the world. When the actors come to Quantic Dream, we show them the design, what their image will be, and what they will look like in the game. This extra information gives them another dimension and color to connect with emotionally. It helps them think about how to play their character. Your mission. That's all you care about, huh? You should consult a professional who can help you. Beat it, you hear me? Get the hell out of here! So there are 3 types of shoots at Quantic Dream. Shooting and performance capture, where you capture the whole actor, his voice, his face, and his body. These shoots are obviously done with American actors because the game's original version is in American English. After that, there are the body-only shoots, representing around 250 days of filming, while the performance capture is 100 days of filming. Now, body-only shoots, there are 2 types. There are the action shoots and the technical shoots, which are mokit shoots. Mokit is when the player controls a character on the screen, and he moves in an environment to explore it. This is of particular importance at Quantic Dream, and therefore we shoot a lot to offer a unique context for each scene and each character. To prepare a motion capture shoot, we first get together to look at the sets we need, the animations that we want to shoot, which ones need to be grouped together, or which ones need to be cut and shot at another time, so that we get the most out of the shooting day. This often means shooting scenes out of order, especially those with big props or accessories, like a big car, for example. So we shoot all the animations related to that particular prop first. The biggest challenge for the mocap team was shooting a Spider-Man mokit. We had to build a wall and attach an actor to a harness with cables so we could pull him up and render him climbing. The shooting on this game took about, I would say, more than a year, maybe 1 and 2 years, with about 300 actors on set. So it's quite a massive production. But so much happened on this set between the stunts and the shootings with a little girl and all these great actors that we had. It was really a very, very memorable journey for the team and for myself. Today, Detroit has over 37,000 animations. When we retrieve the motion capture data, it's just a cloud of points, which represent all the markers worn by the actors. From this cloud of points, we have a phase called retargeting, which gives us a skeleton. This skeleton will be applied to the characters of the game. There is still work to be done, but this gives us the main movements. Since we are working on something very realistic, we must recognize the actor and also recover all the emotion he expresses in his performance. We use a system of facts, an identity card for each actor. We make the actor do a whole range of facial expressions. Then we recover all the expressions and paste the animations on a puppet that Jan has prepared. I then recover and refine these poses. I might stretch the lip, re-inflate a cheek, tiny details that make the finished product really capture the actor. Because of the nature of our mocap system today, when we receive the animations, we're missing eye movements, and so the character has that dead look. He really has no eyes, so then it's a big part of the work for the animators to find the regard of the actor in relation to his position, in relation to the body, etc. It was crazy when I saw the newest model for Kara, because they've been working on it, and this was the first time I literally jumped in my seat. It not only looked so much like me, it was the fact that it looked so lifelike. It wasn't that it looked just like it was a camera, it was something else, you know, but it looked alive. It's exciting, and it's kind of terrifying. Game after game, we learned the rules of optics and filming, and our goal with Detroit Become Human was to have cameras that would actually emulate
the optics of a real physical camera. So basically dealing with real-world imperfections was our main task, and just to make cameras look as real as we can. Once the animations are shot and processed by the animation department, integrated and polished, we film them. That is to say, we really do a mise en scène, as in cinema. The real difficulty of our job is to know if these cameras are telling us something. Are they in the emotion of the scene? Do they describe exactly what the action must convey, what must be felt? The most important challenge for me was one of the final scenes where Marcus decides to start the revolution and go to the battlefield. Very quickly, we imagined this to be a huge sequence shot. We wanted the feeling of a cameraman running behind us, while showing Marcus, the androids who help him, the person shooting at us, etc. Above all, it was necessary to say to oneself, this scene is very violent but does not glorify war. On the contrary, that war is something improbable and absurd. It was really a fun challenge. The idea was to say we have 3 characters. We would like each of them to have a specific cinematography. We wanted Kara to be much more filmed with some kind of handheld camera, to have something very living, very breathing. For Connor, we wanted something very cold and very perfect. And for Marcus, we wanted something epic and spectacular. So it was about the filming, but it was also about the photography. So we worked with a director of photography to give each character a different lighting, different key colors. Each of them would have their own worlds. And finally, we worked with the composers, so they would create a specific sound for each character, so each would have his own world and his own style.